Havendo o número legal, declaro aberta a presença em sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e o conselheiro substituto, auditor Leandro. Em discussão, a ata número 21 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 27 de outubro de 2015. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-las em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Joaquina Monteiro Serrano e conselheiro Osmar Jerônimo Domingos. Nos processos a cargo de Vossa Excelência, senhora relatora, a Procuradoria, em todos os feitos, ratifica integralmente os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente conselheira relatora Marisa Serrano para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar Jerônimo, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João, nosso auditor substituto, doutor Leandro, senhoras e senhoras. Os processos à minha relatoria são os seguintes. 798, de 2014, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Felipe Arcoverde, convênio número 6 de 2013, cujo objeto é o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais. Pelo exposto nos autos, eu acompanho o entendimento da CCE e voto pelo julgamento dessa prestação de contas de convênio como contas regulares. Processos número 4.531, 3.656, 4.033, 105, todos de 2015, e processos 10.005, 17.192, 17.325, 17.543, 17.545, 17.612, 15.724, 15.892, 16.019, 16.262, estes de 2014, cujo órgão é a Fundação de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul e o responsável, Rudinei de Araújo Leal. O assunto são as notas de empenho. Objeto em todos os processos refere-se à aquisição de correlatos hospitalares, medicamentos, materiais de laboratório e soluções saneantes. Nestes processos, eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e da execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 29 UFERMs referente ao primeiro processo, 4.531 de 2015, e 30 UFERMs nos demais processos, ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Os dois processos a seguir também são da Fundação de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul e o responsável, o senhor Rudinei de Araújo Leal, tendo por objeto a aquisição de medicamentos. Processo 18.145 de 2014 e 3.075 de 2015. O assunto são notas de empenhos número 1.914 e 2.597, ambas de 2014. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Processo 24.540, 2012, da Câmara Municipal de Terenos, responsável João Alves Borges, contrato administrativo número 4, 2009, cujo objeto é digitação de documentos do Legislativo e locação de software para armazenamento digital. Eu acompanho o MPC e voto por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório, a formalização do contrato, a execução financeira e o primeiro termo aditivo ao contrato, e aplicar multa regimental no valor de 100 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal.
Processo 24.764/2012, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo número 86/2011, cujo objeto é transporte escolar. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório e a formalização do contrato e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 16.294/2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável por Dinei de Araújo Leal, cujo assunto é a aquisição de imobiliários e equipamentos hospitalares. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização da nota de empenho e da execução financeira, e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas habilitadas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades responsáveis. Em discussão, relatórios de voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Osmar Jerônimo, para a proferida relatura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas. Processo 2513 de 2013, que é referente ao contrato número 186 de 2012, proveniente do pregão presencial número 55 do ano de 2012, celebrado entre o município de Carapó e a empresa Imporcat Dourados Comércio de Peças para Tratores Limitadas ME, cujo objeto é a aquisição de peças Caterpillar, sob a responsabilidade do senhor Matheus de Farias. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e irregularidade do procedimento licitatório, da formalização e do teor do presente contrato e dos primeiro e segundo termos aditivos, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira no contrato número 186 do ano de 2012, pela aplicação de multa no valor correspondente a 80 UFERMs ao senhor Matheus de Farias, sendo 50 UFERMs em razão da ausência da nota de anulação de empenho e 30 UFERMs pela intempestividade de remessa de documentos obrigatórios a esse tribunal, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação dos autos do recolhimento em favor do FUNTEC, sob a pena de cobrança executiva, e pela recomendação ao responsável pelo órgão no sentido de observar com maior rigor o prazo e a relação de documentos de remessa obrigatória a esta Corte de Contas, constantes na Instrução Normativa número 35 de 2011. Para o processo 3.597 de 2013, que é referente ao contrato número 44 do ano de 2012, proveniente do convite número 13 de 2012, celebrado entre o município de Maracaju e a empresa Carlonga e Carlonga Limitada ME, cujo objeto é a prestação de serviços na realização de eventos, visando a divulgação de atos realizados pela administração em caráter educativo, informativo de orientação social, sob a responsabilidade do senhor Celso Vargas. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização e do teor do presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira no contrato número 44 do ano de 2012, pela aplicação de multa no valor correspondente a 80 UFERMs ao senhor Celso Vargas, sendo 30 UFERMs em razão da remessa intempestiva de documentos obrigatórios a esse tribunal e 50 UFERMs pela ausência de documentos comprobatórios do pagamento de despesas, infringindo a Lei Federal número 4.320 de 64
e a instrução normativa deste Tribunal número 35/2011, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação dos autos e do recolhimento em favor do Fundec, sob a pena de cobrança executiva. E pela recomendação ao responsável pelo órgão, no sentido de observar com maior rigor o prazo e a relação de documentos de remessa obrigatória a esta Corte de Contas, constante na Instrução Normativa número 35 de 2011. Para o processo número 6.428 de 2013, que é referente ao contrato número 15 do ano de 2013, proveniente do convite número 10 de 2013, celebrado entre o município de Jataí e a empresa Edson Passarelli, ME, cujo objeto é a prestação de serviços e aquisição de peças de reposição elétrica para as máquinas, caminhões, ônibus, veículos e caminhonetes da frota municipal, que está sob a responsabilidade do senhor Arilson Targino. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização e do teor do presente contrato, e pela remessa aos autos da 4ª Inspetoria para análise dos atos de execução do contrato. O mesmo voto para os processos a seguir. O processo 8.529, que é do ano de 2013, referente ao contrato número 18 de 2013, proveniente do convite número 9 de 2013, celebrado entre o município de Vicentina e a empresa Marchiori e Marchiori Limitada, ME, cujo objeto é a locação de veículos sob a responsabilidade do senhor Hélio Sato. O processo número 12.008 de 2013, referente ao contrato número 48 de 2013, proveniente do convite número 37 de 2013, celebrado entre o município de Jataí e a empresa Sandro Gonçalves Cardoso, ME, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios sob a responsabilidade do senhor Arilson Targino. O processo número 14.224 de 2013, referente ao contrato número 29 de 2013, proveniente do convite número 20 do ano 2013, celebrado entre o município de Vicentina e a empresa comercial elétrica Dourados Limitada, EPP, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos sob a responsabilidade do senhor Hélio Sato. E o processo número 1157 do ano 2014, referente ao contrato número 37 de 2014, proveniente do convite número 4 de 2014, celebrado entre o município de Caracol e a empresa BBB Souza Editora Gráfica e Comunicação Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de elaboração e confecção de materiais gráficos sob a responsabilidade do senhor Manuel Vias. E para o processo número 106.147 do ano de 2011, referente ao contrato número 44, PGJ número 211, proveniente do pregão presencial número 43, PGJ de 2011, celebrado entre o Ministério Público do Estado e a empresa Pedra e Araújo Limitada, ME, cujo objeto é a aquisição de passagens rodoviárias e aéreas sob a responsabilidade do senhor Paulo de Oliveira. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do termo aditivo número 1 e da execução financeira do presente contrato. E para o processo 1880 do ano de 2013, que é referente ao contrato número 7 de 2012, proveniente da dispensa de licitação celebrado entre o Instituto de Previdência Social dos Servidores dos municípios de Dourados e Genilson Francisco de Oliveira e Edneia Raimunda de Araújo de Oliveira, cujo objeto é a aquisição de um terreno sob a responsabilidade do senhor Laércio Arruda. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento de dispensa de licitação, da formalização e do teor do presente contrato e de sua execução financeira. Em todos os processos citados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do eminente conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria desse conselheiro, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
os quais relatarei em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, os processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos. Passo, então, senhores conselheiros e representantes do Ministério Público, a leitura dos meus relatórios e votos em cada um dos processos redigidos da seguinte forma. Processo número 23.461/2012, que trata da primeira fase do contrato número 126/2012, celebrado pelo município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, com a empresa editora Positivo Limitada. O voto acolhe o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da inexigibilidade de licitação e da formalização contratual, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 16.921/2012, que trata do contrato número 8/2012, entre o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, com a empresa Lopes e Hilmer, Transportes e Locação de Veículos Limitada, 119.731/2012 e 18.093/2012, que cuida dos contratos números 137/2012 e número 1/2012, ambos do município de Chapadão do Sul, tendo como responsável o senhor Joselito Kruger, firmados respectivamente com as empresas Autoelétrica Chapadão Limitada e JRA Propaganda e Marketing Limitada. 2.830/2012, relativo ao contrato número 1/2012, entre o município de Selvíria, representado pelo senhor José Dodô da Rocha, e a empresa José Visani e Companhia. 3.085/2012, que trata do contrato número 10/2012, entre o município de Brasilândia, sob a responsabilidade do senhor Antônio de Pádua Tiago, e a empresa Lélia R.V. Mendes e Filho Limitada. 15.337/2013, pertinente ao contrato número 142/2013, entre o município de Paranaíba, tendo como titular o senhor Diogo Robalim de Queiroz, e a empresa de pequeno porte, Simpa, Assessoria e Planejamento Limitada. 8.096/2013, que abriga o contrato número 38/2013, entre o município de Aparecida do Taboada, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável os senhores José Robson Samara Rodrigues de Almeida e Luiz Antônio Caron, respectivamente, prefeito e gestor de saúde, e a microempresa Hélio Pneus e Acessórios Limitada. 9.319/2013, concedente ao contrato número 23/2013, entre o município de Inocência, tendo como representante o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, e a empresa de pequeno porte Vitale Promoção e Organização de Eventos Limitada. E 1.422/2013, que cuida do contrato número 230/2012, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa Construcampo Engenharia Limitada. Já no processo número 119.217 de 2012, que trata da segunda fase do contrato número 352 de 2012, celebrado pelo município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, com a empresa Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização contratual, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhar a execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 6.483/2013, que trata do convênio número 34/2012, celebrado entre o município de Aparecida do Taboado, representado pelo senhor André Alves Ferreira, e o Círculo de Trabalhadores Cristão do Embaré. Com acolhimento da manifestação do corpo técnico, do parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da prestação de contas do mencionado convênio como contas irregulares, em razão do defeito na sua formalização, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 ferme sob a responsabilidade do senhor André Alves Ferreira, em face da omissão no encaminhamento dos documentos reclamados pelo corpo técnico, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTEC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo 6.955/2013, que cuida dos termos de ajuste número 5/2012, firmado pelo município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva, com o lar da criança e do adolescente Prudenciana Cândida Vilela. Já no processo número 24.836/2012, tendo como objeto do pregão presencial número 4/2012, deflagrado pelo município de Água Clara,
sob a responsabilidade dos senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva. O voto concorda com a análise do corpo instrutivo e com a opinião ministerial, no sentido de que o julgamento seja proferido nos seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade do mencionado pregão presencial, em face do não encaminhamento das cópias dos documentos discriminados no item E. Análise processual número ANP, segundo ICE, número 283, 2013. Pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 100 UFERJ, sob a responsabilidade dos ordenadores de despesas, senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, por grave infração à norma legal, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, façam a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pelo retorno dos presentes autos à segunda ICE para acompanhamento das fases subsequentes. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 18.330/2012, tendo como referência a terceira fase do contrato número 35/2011, do qual fazem parte, de um lado, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelos senhores Matias Gonzalez Soares, Lúcio Murilo Fregonese Barros e Evandro Eurico Faustino Dias, respectivamente, ex-diretor-presidente, diretor-presidente e diretor administrativo e financeiro, e de outro, a empresa Audilink e Companhia. Acompanhando a manifestação do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas, o voto propõe a decisão nos seguintes termos: pela legalidade e regularidade da formalização do termo aditivo e da execução financeira do contrato, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para os processos 16.878/2012, atinente ao contrato número 2/2012, entre o município de Chapadão do Sul, tendo como ordenador de despesa o senhor Joselito Kruger, e a empresa Editora Positivo Limitada, 72.139/2011, relativo ao contrato número 3/2011, entre a Fundação Municipal de Esporte Campo Grande, representada pelos senhores Carlos Alberto de Assis e Silvio Lobo Filho, respectivamente, ex e atual diretor-presidente, tendo como contratada a empresa Viga, prestadora de serviços de conservação e asseio limitada. 7.451/2013, 20.863/2013, 14.087/2013 e 9.039/2013, que tratam dos contratos 58/2013, 40/2012, 324/2013 e 133/2013, todos do município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, celebrados, respectivamente, com as empresas Zilioto Comércio e Representações Limitada, Sociedade Cultural TV Concórdia SC, e Iama Rios Prestadora de Serviço Limitada, e com o senhor João Antônio de Oliveira. Quase seu parente, hein, João? E também os processos 24.247/2012, que cuidam do contrato número 29/2011, firmado pela Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelos senhores Matias Gonzalez Soares e Eduardo Cabral Passos, respectivamente, diretor-presidente e diretor administrativo e financeiro, com a empresa Autosoft Produtos e Softwares Limitada, 16.901/2012, relativo ao contrato número 23/2012, entre o município de Aparecido do Taboado, sob a responsabilidade do senhor André Alves Ferreira e a microempresa Laurindo Pontel, e 4.120/2008, tendo como objeto o contrato corporativo número 17/2008, celebrado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, representada pelos senhores Osmar Domingos Jerônimo, Carlos Henrique dos Santos Pereira e Carlos Roberto Demarque, com a empresa RPS Publicidade e Propaganda Limitada. Quanto ao processo número 24.039/2012, que cuida da segunda e terceira fases do contrato 46/2012, pactuado entre o município de Cacilândia, tendo como ordenador de despesa o senhor Carlos Augusto da Silva e a microempresa Marcelo Ferreira e Silva. O voto propõe a esta colenda da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização contratual e da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 4.557/2013, que abriga o contrato número 2/2013, entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a GPEM-MS, representada pelo senhor Deusdete Souza de Oliveira Filho, e a empresa Realte Nutrição e Serviços Limitada. E 115.544/2012, que trata da nota de empenho número 1129/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, representada pela senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, em favor da empresa
Moviflex Indústria de Móveis e Comércio Limitada. Por sua vez, no processo número 15.304/2013, que trata da segunda fase da nota do empenho número 30/2012, expedida pelo município de Inocência, tendo como ordenador de despesa o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, e como favorecido a microempresa Regina de Souza Vasco. O voto concorda com a opinião do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento. Pela irregularidade e ilegalidade da formalização da nota de empenho, tendo em vista que tais atos afrontam as disposições contidas no artigo 62 da Lei 8666/93, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs imputada ao então ordenador de despesas, senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, por infração à norma legal, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. O mesmo voto para o processo 115.350/2012, tendo como objeto a nota de empenho número 1131/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, sob a responsabilidade da senhora Maria Cecília Mendola da Mota, em favor da empresa Moviflex Indústria de Móveis e Comércio Limitada. Já no processo número 72.143/2011, que trata da terceira fase do contrato número 5/2011, celebrada entre a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, representada pelos senhores Carlos Alberto de Assis e Silvio Lobo Filho, respectivamente, ex e atual diretor-presidente, e a empresa Viga, prestadora de serviços de conservação e asseio limitada. O voto acompanha o parecer exarado e foi proferido nos seguintes termos. Pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo do contrato, em face da intempestividade na remessa dos documentos e do não preenchimento do formulário subanexo 17. Aliás, 18. Pela regularidade e legalidade da execução financeira, pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que adote providência no sentido de melhor observância do calendário das obrigações perante esta Corte. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para o processo de número 5.273/2010, tendo como objeto o contrato número 3/2009, entre a Câmara Municipal de Paranaíba, representada pelos senhores Jalmir Batista Modesto e José Souto Silva, respectivamente, ex e atual presidente, e a empresa de pequeno porte OK Comunicações Limitada. Com relação ao processo número 24.298/2012, cujo exame recai sobre a terceira fase do contrato número 124/2012, celebrado pelo município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, com a microempresa desinsetizadora Agroata Limitada. O voto concorda com a manifestação da unidade de instrução e com o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão. Pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato, por quanto realizada em desconformidade com a legislação pertinente, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, por infração à norma legal representada pelo não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise da execução financeira, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 24.518/2012, que cuida da terceira fase do contrato número 180/2011, tendo como partes, de um lado, o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e de outro, a empresa Cirumed Comércio Limitada. O voto foi proferido no seguinte sentido. Pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do termo aditivo e da execução financeira ao contrato, em face da intempestividade na remessa dos documentos a esta Corte de Contas. Pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que zelem pela rigorosa observância dos prazos estabelecidos para o encaminhamento dos documentos a este Tribunal de Contas, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No que respeita ao processo número 16.865/2012, que trata da segunda e terceira fase do contrato número 450/2011, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande, representada pelo senhor Leandro Mazina Martins, e a empresa VMI Indústria e Comércio Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do instrumento de contrato, pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira devido à intempestividade no encaminhamento dos documentos a esta Corte, pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que zele pela rigorosa observância dos prazos estabelecidos para o encaminhamento de documentos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim,
O processo número 15.030/2013, que cuida da primeira e segunda fases do contrato número 14/2010, celebrado entre o município de Corguinho, representado pelos senhores Teófilo Barbosa Massi e Dalton de Souza Lima, respectivamente ex e atual prefeito, e o microempreendedor individual Carlos Eduardo Queiroz Nogueira. O voto está consubstanciado dos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização contratual, diante da remessa intempestiva de documentos, pela recomendação ao responsável a fim de que adote providências visando o atendimento das instruções vigentes quanto à observância da remessa dos documentos, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhores conselheiros, que submeto à discussão. Senhor presidente, Sim. o processo que Vossa Excelência leu, o processo 72.143 de 2011, 143, da Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande. Nesse processo, trata... celebrado na Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, apresentado pelos senhores Carlos Alberto de Assis e Silvio Lobo Filho, respectivamente ex e atual diretor-presidente da empresa e a empresa Viga, prestador de serviço. O senhor Silvio Lobo Filho não é o atual diretor-presidente. Na Secretaria de Sessões, na lista que nos mandou, é Carlos Alberto Assis, José Eduardo Amâncio da Mostra e Leila Cardoso Machado, Rafael Scani. Não tem o Silvio Lobo Filho. Eu acredito que não seja, primeiro, não é ele o atual e parece que ele não faz parte do rol de pessoas que foram notificadas. De memória, eminente conselheira, eu tenho que o Silvio Lobo Filho fez parte integrante da Fundação, mas me parece também, e até quando li aqui, também me chamou a atenção de que ele não seja mais o titular da Fundação. Não é. Por essa razão, para não fazer injustiça e não cometer decisão equivocada, eu me permito retirar de pauta para revisão. Nos outros, só isso, senhor presidente. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com Vossa Excelência, com o relator, em todos os processos. Como vota o conselheiro Osmar? Senhor presidente, eu gostaria de me abster do processo 4.120 do ano de 2008, Segov, e o restante eu acompanho o relator. Proclamando o resultado, aprovado por maioria o processo número 4.120, por quanto se absteve de votar o eminente conselheiro Osmar, e nos demais aprovados por unanimidade vão ao expediente. Em discussão... Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada.